abra a sua Bíblia também no livro de Hebreus, capítulo 4. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, Senhor maravilhoso. Deus poderoso, Deus santo. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui, agradeço ao pastor, aos obreiros, pela confiança de nos entregar esse microfone, neste dia tão especial, que é o dia que o Senhor nos chama para adorá-lo, amém? Hebreus capítulo 4, vamos ler os versículos 14 ao 16. Está escrito assim: visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Feche os seus olhos. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, levar cativo, Senhor, a obediência, Senhor, a Tua palavra, aos nossos pensamentos. Senhor, que não haja embaraço, que não haja impedimento, Senhor, para que não possamos compreender a Tua palavra. Mas como o Senhor já tem falado desde o início deste culto, Senhor, suplicamos, Pai, continua falando, continua ministrando aos nossos corações, porque tudo que nós queremos e precisamos é nos achegar à Tua presença, Senhor, é nos prostrar diante da Tua santidade, Senhor, e reconhecer o Teu grande amor por nós, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o seu assento. Você que está em casa, fique à vontade também. Não permita que nada tire sua atenção neste momento. Amados, nós sabemos que antes de Cristo nascer, a lei de Deus exigia que os animais oferecidos como sacrifício pelos pecados, que esses animais fossem perfeitos. Mas Malaquias, ele relata lá no capítulo 1, do versículo 7 e 8, relata que o povo estava oferecendo sacrifícios defeituosos. Esses animais que estavam sendo oferecidos eram animais cegos, aleijados, doentes. Malaquias 1, 7 está escrito da seguinte forma: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animais cegos para o sacrifício, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então o povo, quando ia oferecer os animais pelo sacrifício do seu pecado, eles transgrediam a lei de Deus, oferecendo estes animais com defeito. O pior de tudo, amados, é que os sacerdotes
quem já sofreu, como eu e você já sofremos. Jesus, ele foi cuspido, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi negado. Ou seja, todas as mazelas que poderiam existir neste mundo, Jesus sentiu. Então ele te entende, ele compreende a sua dor. Por que ele compreende? Porque ele passou por tudo isso. Então podemos nos achegar a Deus com confiança, porque ele passou por isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 27. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Mateus 27. Mateus 27, versículo 33 e 34. Está escrito assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Os irmãos que se lembram, passando domingo passado, no outro, eu estive aqui e foi me dada uma oportunidade para trazer uma rápida palavra, e nós lemos esse texto. Se não foi esse, foi o outro parecido com esse que está lá em Marcos, e desde então eu já vinha meditando nessa palavra e trouxe para dentro da minha família, e nós meditamos sobre ela, porque algo nos chamou a atenção. Quando Jesus ele chegou no Gólgota, que significa lugar da caveira, ou seja, ele já tinha sido açoitado. Ele
sacrifícios estavam sendo oferecidos com defeito. Se Jesus tivesse bebido aquele vinagre misturado com fel, ele estaria se manchando, ele estaria recebendo uma droga. Naquele momento o seu sacrifício não poderia mais ser perfeito. Mas Jesus, ele se recusou a impedir de continuar santo. Ele continuou santo, ele continuou como um cordeiro perfeito, sendo levado para o sacrifício em nosso lugar, um sofrimento consciente. Eu posso imaginar que Jesus, ele não quis beber além de querer continuar santo para ser oferecido em nosso lugar. Ele estava consciente do meu e do seu pecado. Ele tinha consciência do pecado da humanidade e isso não ia passar latente por causa de uma droga, mas ele permaneceu perfeito. Glória a Deus. Está escrito na palavra: provando, não quis beber. Agora abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 19. Vamos a um outro momento da crucificação. João 19. Leremos do 28 ao 30. João já descreve um outro momento. Neste momento, Jesus ele já estava pregado na cruz. João 19, 29 ao 30. Acompanhe comigo, por favor. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Essa parte aqui que João escreve já é diferente da que Mateus e Marcos falou, porque quando Mateus e Marcos narrou, foi quando ele chegou no Gólgota, lugar chamado Caveira. Agora essa parte que João está relatando, ele já está com os seus braços já pregados na cruz, e aí chega então um momento em que Jesus sabia que todas as coisas estavam terminadas. Jesus, quando viveu aqui na terra, podemos colocar como uma preocupação. Jesus estava preocupado que se cumprisse tudo que estava escrito nas Escrituras. Jesus, sabendo já que todas as coisas estavam terminadas, ou seja, que ele estava cumprindo tudo que estava nas Escrituras. E não poderia ser diferente, porque a Escritura ainda fala sobre essa passagem quando ele diz que tem sede. Nós analisando, nós vimos que Jesus cumpriu em sua vida 332 profecias diferentes do Antigo Testamento. Quantos anos Jesus viveu? Quantas profecias foram cumpridas na sua vida? 332 profecias diferentes do Antigo Testamento. Importava que Jesus cumprisse todas elas. E por que era importante Jesus cumprir as profecias? Para que todos soubessem que ele era o Messias. Coisas que foram ditas no Antigo Testamento, agora vem ele aqui cumprindo uma a uma. E uma dessas profecias está lá em Salmo 69, 21, que ele cumpriu nestes versículos que nós lemos. Salmo 69, 21 está escrito assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O salmista, quando escreveu estes versos, foi cerca de 1400 anos
disse: tenho sede. Esse vinagre que deram para Jesus neste momento em que João descreve é diferente da mistura que nós lemos lá em Mateus 27:34. Mateus 27:34 tratava-se de uma bebida analgésica que queriam dar para ele. Essa bebida que deram aqui para Jesus tratava-se de vinagre, e diferente de Mateus, dessa vez ele tomou, porque João escreve assim: chegaram-lhe à boca, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Vamos falar um pouquinho sobre este vinagre nesse dado momento em que João descreve. Alguns relatos na Bíblia, nas Bíblias de estudo, declaram que este vinagre que foi oferecido quando Jesus estava na cruz era um vinho, um tipo de vinho amargo e barato, que os soldados romanos eles tomavam enquanto aqueles que estavam na cruz estavam sendo crucificados, enquanto esperavam a morte daquela pessoa que estava lá na cruz. Enquanto ele não morria, disse que havia um vinagre, um vinho barato e amargo que os soldados romanos ficavam bebendo. Isso é o que nós encontramos em algumas Bíblias de estudo. Mas para um historiador moderno dos nossos dias atuais, Rodrigo Silva, não sei se os irmãos já viram esse historiador, tem na internet, havia até um programa de TV também dele. Esse historiador, ele já define esse vinagre de uma forma diferente. A finalidade do vinagre oferecido a Jesus naquela ocasião, segundo esse historiador, era outra. É possível que alguns já tenham ouvido falar, e nós vamos aqui falar de uma forma bem sucinta. Para isso, nós vamos seguir um pouco da história. Eu havia até separado a imagem para pedir para o irmão Samuel colocar aqui, mas eu deixei para que cada um depois procure essa imagem. E a história diz o seguinte, irmão Ivanilde, que antigamente, há muitos anos atrás, não havia o saneamento básico. E aí, como é que acontecia? As pessoas, quando iam fazer as suas necessidades, faziam e lançavam em qualquer lugar. Então, Roma resolveu fazer banheiros públicos. E esses banheiros públicos, não eram reservados como nós temos hoje, o nosso banheiro reservado. Não era dessa forma, já disse, era público. Então, o que o governo romano construiu? Não que foi a origem originária deles, mas eles construíram em Roma. Construíram latrinas. Essas latrinas eram assentos lado a lado. Tinha o local dos homens e tinha o lugar das mulheres. E aí, nesse lugar, sentavam-se, então, no momento de fazer as suas necessidades, um ao lado do outro. Imagina o constrangimento, né? A gente não consegue nem visualizar um negócio desse, e graças a Deus nascemos nessa época. Mas o mais cômico ainda está por vir. Sentavam-se lado a lado e ali conversavam-se enquanto faziam as suas necessidades. Logo à frente, aqui estavam sentados, logo à frente tinha como se fosse uma pequena vala, onde corria água, escorria água. E enquanto estava-se ali fazendo a necessidade, em sua mão a pessoa tinha como se fosse uma cana, e na ponta dessa cana havia uma esponja, um tipo de esponja marinha, amarrada na ponta dessa vara. Amados, depois que a pessoa fazia suas necessidades, pegava essa vara com a esponja amarrada, lavava-se, molhava-se nesse reguinho e se limpava. Só que era uso comunitário. Antes do próximo usar, o que se fazia? Pegava essa varinha, mergulhava ela numa vasilha, num local preparado, que tinha vinagre, colocava-se essa esponja dentro, com o intuito de fazer uma asepsia, para que o próximo então usasse aquela mesma vara com a esponja na ponta. E assim passava-se para o próximo. E para o que mais estarrecedor, só trocava aquela esponja, irmã Francisca, depois que ela tivesse bem gasta.
Graças a Deus existe papel higiênico hoje, banheiro, amém, glória a Deus, lá na minha casa, amém. Mas era dessa forma. E aí o que acontece? Era colocado aquela esponja naquela vara ali dentro daquele vinagre. Agora, se nós formos olhar para a palavra do Senhor, nós vamos ver que quando Jesus disse que tinha sede, arrumaram para ele o quê? Uma esponja num ensopo. É possível que não seja um ensopo mesmo, mas uma vara, mais um cano. Arrumaram isso naquele momento da crucificação, embeberam aquilo no vinagre e ofereceram a Jesus. Eu trouxe duas situações que nós encontramos aonde a procedência do vinagre. Aonde estava aquele vinagre, aquela esponja marinha que levaram à boca de Jesus em sua sede? Aonde estava? E se ainda que fosse uma esponja limpa, ainda que fosse uma vara limpa, era como se fosse uma forma de insulto a oferecer de tal forma a Jesus o vinagre, quando ele pediu água, quando ele disse que tinha sede. Se foi uma bebida barata, ou se foi uma esponja embebida no vinagre, como se fosse um papel higiênico, que era o que era naquela época, de qualquer forma, foi um insulto que fizeram a Jesus quando ele disse: eu tenho sede. O certo é, amados, que Jesus, ele cumpriu as Escrituras. Para muitos era só um homem, mas para nós é aquele que nos deu a salvação. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Amados, consumado quer dizer acabado. Consumado quer dizer dívida paga. Jesus, mesmo sabendo que ele passaria por tudo isso, por tamanha humilhação, ele não desistiu, ele não amenizou o seu sofrimento, ele não pecou, mas ele foi até o fim. Glória a Deus, aleluia. E Jesus ainda, João ainda escreve que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O intuito de Jesus era cumprir toda a sua obra na cruz, mesmo passando por tamanha humilhação. Na oração sacerdotal, Jesus diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aleluia, Jesus. Jesus consumou a obra ali na cruz, cumpriu o propósito dele aqui na terra. Como eu falei, para muitos é apenas uma história de crucificação, dentre quantos outros. Coloquei alguns vídeos também lá em casa para assistir junto com a minha família, e nós ficamos extasiados. Era algo comum a morte na cruz. Existia até mais de um tipo de cruz, não era só o modelo que Jesus morreu. Muitos morreram crucificados, mas a diferença é que nós reconhecemos que Jesus é o Messias, é aquele que veio para nos dar a salvação. Dentre tantos crucificados na história, nós não vamos encontrar nenhum que, como Jesus, cumpriu todas as profecias das Sagradas Escrituras. Ele é o nosso resgatador, é aquele que nos resgatou do pecado e do juízo eterno. Diante desse sacrifício, desse cordeiro sem manchas, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E todos aqueles que aceitam a morte
podem viver eternamente. Jesus vira para Marta e fala: ainda que esteja morto, viverá. Isso quem crer nele. Então fica para nossa reflexão nesta noite. Ele nos entende. Ele passou por tudo isso, então Ele nos entende. Ele é o sacrifício perfeito. Pela morte de Jesus, nós podemos sim, como já foi falado aqui. Eu acho lindo isso, porque Deus, Ele é perfeito em tudo. Já foi falado aqui, nós podemos suportar os dias maus. Nós podemos suportar, mas não por nós mesmos, pela nossa carne, pela nossa força, pelo nosso intelecto. Nós podemos suportar os dias maus, porque Jesus já suportou tudo por nós. Glória a Deus. E além de suportarmos tudo isso, ainda recebemos a bênção maior, que é a vida eterna. João 3,15, e é enfatizado em 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O escritor Max Lucado, ele ainda escreve assim: precisamos confiar nele, porque ele é bem maior do que nós. Ele traz a narrativa da seguinte forma: se você está se afogando, você vai pedir ajuda para quem está se afogando também? Não. Se você está precisando de uma consultoria para organizar as suas finanças, você vai pedir a ajuda para uma pessoa que nasceu milionário? Você vai pedir ajuda para quem te entende. Mas a respeito da pessoa que está se afogando junto com você, você vai querer alguém maior para te ajudar, maior para te tirar dali. Você quer alguém que te entende, mas alguém que seja maior do que você. E Jesus, através do seu sacrifício, Ele mostra que Ele é maior. Aleluia. Jesus ensinou que a solução para sobreviver ao sofrimento é permanecer ligado a Deus. Se nós estivermos em Deus, nós vamos vencer todo e qualquer sofrimento. E essa ligação, ela só é possível através do sacrifício da cruz. Essa ligação só é possível se nós entendermos e aceitarmos que Jesus passou tudo isso por nós, para que nós possamos ser um com Ele e sermos um com o Pai. Será que nós podemos todos os dias aceitar este sacrifício? Você que está nos ouvindo, será que você pode, nos assistindo, pode aceitar este sacrifício? Ele é maior do que nós e só Ele pode nos ajudar. Graças a Deus. O escritor aos Hebreus deixou isso bem claro. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O Senhor, Ele tem socorro para cada um de nós. Amém? Assim eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, e nunca se esqueça, ninguém te entende mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Jennifer. Meditando nessa palavra, eu não recordo exatamente o capítulo e o versículo, mas o próprio Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo não é igual ao do mundo. O meu jugo é leve. Ele está se carregando de carregar isso por você. É interessante que
Se a gente for ver, ele, como foi falado aqui, ele mesmo passou por tudo. Ele foi tentado, ele sentiu fome. Imagine, depois de tantos dias com fome, foi oferecido pão e ele recusou porque ele sabia de onde vinha aquela oferta. Então muitas vezes nós somos tentados na nossa fraqueza e ele que quer nos fazer forte. Você que está em casa, você quer experimentar esse Jesus? Ele mesmo falou também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é feito de uma caminhada. Para você começar a caminhar, você tem que dar o primeiro passo. Levante suas mãos agora onde você está comigo, faça essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Toma em suas mãos, Senhor, a minha vida a partir de agora. Conduza os meus passos, pois eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço, meu Pai, a minha miséria como pecador. Escreve neste momento meu nome no livro da vida. Que a partir de hoje, a minha história, o meu curso de vida seja mudado através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Conduza os meus passos, em nome de Jesus. Irmãos, a confissão é um ato público. Você que fez essa confissão, procure uma igreja mais próxima à sua casa. O intuito não é pregar a nossa denominação, a nossa igreja, mas pregar Jesus. Receba Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, amém? Quero aqui justificar também a ausência do nosso pastor, que vai atender um convite de uma outra igreja, não pode estar conosco aqui hoje, mas seja abençoado aí onde você está. Creio que Deus falou tremendamente com você, assim como também falou comigo essa noite. Receba as bênçãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, não só hoje, mas